Vamos começar a ouvir aqui alguns momentos do Magro Lima. O Rafael Gomes fez essa produção ontem de uma forma muito sensível e eu acho que a gente vai se emocionar bastante ouvindo o Magro Lima aqui. Eu perguntei pra ele, lembra quando a gente bateu aquele papo sobre a doença dele no ar? Né, que eu achava importante, né, que a gente eu vinha falando com o Potter já há algum tempo, do tipo, Potter, vamos conversar com o Magro, cara, sobre falar sobre isso no ar, cara, vai ser legal pra ele. 25 de janeiro, Fetter. Vai ser libertador, esse áudio aqui do dia 25 de janeiro. Isso. E eu dizia que eu entendia que seria libertador pro Magro Lima, cara, porque nós estamos dentro, né, da situação com ele. Nós sabemos o que ele tem, a audiência não sabe o que ele tem. Nós sabemos por que a fala dele é comprometida e muitas vezes quase que inaudível no programa. Nós sabemos e toleramos e entendemos e aceitamos e abraçamos. Mas a audiência não sabe por que isso. E aí me assusta no momento em que algumas pessoas da audiência começam a nos sugerir que o Magro pudesse estar bêbado ou chapado ou dopado no ar. Né? E ainda que nós soubéssemos bem que o Magro não bebe, não fuma, não usa qualquer nada. Tipo de droga. Enfim, então eu achava, Rafa, só pra eu... Enfim, desculpa, fala aí. Fala. Não, cara, tu vai botar fazer a construção para botar o áudio aqui, para não perder o gancho. Só para essa audiência que precocemente teve uma avaliação sobre isso, que a família do Magro, e ontem quando eu tive esse momento que eu não gostaria de ter tido, mas eu tive a oportunidade de abraçar a mãe dele, o pai dele, a Liz e tal. A família do Magro, por algum momento, abriu mão de acompanhar a live do YouTube, por exemplo, e seguir as redes sociais, porque chegou um determinado momento que aquilo estava chegando muito forte na família. E eles nunca externaram isso. O quanto o Magro era querido. O quanto o Magro era querido, e eles nunca externaram isso para as pessoas, respondendo, sendo mal educado, mostrando a gentileza. E eu, graças a Deus, tudo que eu precisei falar pro Magro eu falei. E falei para a mãe dele, e ela me deu um abraço e disse assim... Cara, o tamanho que vocês foram pro Magro e o carinho que ele tinha por vocês e por ti, Rafa, enfim, foi uma mistura de... Falei isso contigo no WhatsApp, pra tu entender a gentileza dessa família, até mesmo com quem precocemente fez uma avaliação sem saber. Eu acho que isso é outro exemplo que a gente deixa para todo mundo que vai numa rede social e quer dar sua opinião sem saber absolutamente nada. Desculpa te interromper, Fetter. Eu gostaria até de complementar, Fetter, porque realmente desse exemplo, de todo esse acontecimento, a gente tem que tocar nessa questão também, sabe? Porque a gente tá relativizando muita coisa por causa da internet e isso que o Rafinha falou agora, né, cara? Eu acho que as pessoas, elas têm a obrigação de saber um pouquinho mais antes de opinar, principalmente quando for referente a alguma coisa que não é o que se considera normal, seja uma forma de falar, seja qualquer tipo de não normalidade, entendeu? Me ouçam Sim. com bons ouvidos. Sim. Então vamos puxar um pouquinho o freio, galera, porque às vezes tem muita gente que talvez não, né, talvez tu não saiba do probleminha aquele que a pessoa tá passando, né, e foi o que a gente fez nesse dia 25 de janeiro e externamos. E mais do que isso, complementando o que o Rafinha tá dizendo, ontem a mãe do Magro me disse, emocionadíssima, depois que ele já tinha realmente, depois que tinha terminado a cerimônia ontem, ela me disse uma coisa que me marcou muito e eu faço questão de trazer pro microfone, é o seguinte: ela falou que uma das coisas que mais mantinha o Magro vivo, útil e forte era justamente o fato dele estar todos os dias aqui nesse microfone. É sobre isso que a gente ouve o áudio agora, que o Rafael Gomes separou ontem, onde eu pergunto para ele como é que tá, né, em que estágio tá a doença, e ele agradece a família, aos amigos e ao trabalho. É nesse áudio que ele diz que a Atlântida e os livros são uma bênção e o jardim secreto dele. Vamos escutar aqui então o áudio do Magro Lima. Algumas coisas ajudam, né? Família é a primeira coisa. E a minha é espetacular. Espetacular. Mulher, filho, meus pais. É absurdo. Trabalho de uma maneira paradoxal também ajuda, né? Claro, assim, ó, o que a gente faz aqui é uma benção, porque o nosso trabalho é fazer. E daí pra fazer, tu também tem que
É impossível tu fazer rir de maneira triste, eu acho, tá? Então é uma virada mental muito importante. Isso ajuda, eu falo isso sempre, eu me repito nisso aí, mas é a mais absoluta verdade. Eu tenho outra coisa que eu adoro fazer, que é ler, né? Então o universo fantástico da leitura, pra mim é um sumidor. Pra vocês, por exemplo, Fetter, Bonan, Rafinha, talvez seja música. O Pedro, talvez seja tocar música, fazer música, né? O Gil é um cara que vai criar maneiras de fazer rir, textos e tal. Eu acho que cada um acha o seu jardim secreto, tá? Pra ser mais feliz, né? Grande Magro Lima. E agora tem um áudio do Magro Lima, que é a piada que ele próprio fazia sobre a sua situação neurológica, que ele é genialmente sarcástico. Vamos ouvir o Magro Lima. Meu corpo me odeia, na real. É por isso que eu vou começar a fumar. Pra ferrar com ele. Eu vou contra-atacar. Eu vou Vem comprar comigo, um Magro. amor e eu vou tomar um licor bem barato. O Gil te manda. Eu vou dizer, seu filho da puta. Eu quero ver agora. Toma essa aqui. Sobre que ele, né, o Magro Lima faz um acordo, né, durante uma curiosidade curiosa ali, ele faz uma curiosidade sobre a morte e faz um acordo com o Rafinha sobre o dia em que ele morresse. Vamos ver o querido Magro Lima. Vou falar de morte hoje, pra levar a vibe. Filha da A mãe, vibe cara. tá muito baixa, eu pensei, vou falar de morte. Porque quando a gente morre, o último sentido que fica é a audição. Sabia disso aí? Não sabia. É mesmo. Na hora da morte, a pessoa já perdeu visão, fala, paladar, o olfato, mas a audição é a última coisa que fica. E Já eles tá ouvindo o pessoal descobriram discutir isso. sobre herança, né, Magro? Que loucura, eu tenho uma teoria um pouquinho mais legal, que eu acho que a galera da religião vai gostar. Eles descobrindo isso aí, fazendo um eletroencefalograma em várias pessoas que estavam à beira da morte, em cuidados. Desculpa. Dá vontade de precisar morrer aí, Magro Lima. Já que o assunto era esse. Cara. Aí conta uma piada boa assim no final. Conta aquela do koala, Rafinha. Se eu estiver morrendo, tá? Tá bom. Tu vê que eu tô morrendo, Deixa pra conta mim. aquela do koala. Se eu vejo tá que bom? tu vai daqui pra essa do Koala, tá aqui no meu WhatsApp, cara. Beleza. Eu vou te botar pra Assim, escutar ó. um áudio, tá, ô Magro? Sobre a audição, na Bíblia, no começo da Bíblia, no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Adoro essa banda. se fala sobre a criação do mundo. E Deus criou o mundo com a palavra dele. Gênesis 1 fala assim, ó, no início era o caos, e Deus disse, faça-se a luz. Ele criou tudo, o universo, os planetas, as montanhas, o homem, os animais, a luz, com a palavra dele. Claro, é uma metáfora, né, Rafinha? Sim, eu imaginei. Tá, mas imagina, Filha da tudo mãe. ele fez com a palavra. Tem uma meta narrativa, tem uma questão de comunicação. Deus é o primeiro comunicador. E então, olha a minha teoria. A audição será a última coisa que se vai quando a gente está morrendo. É porque na real está só esperando as últimas instruções. Eu não vou deixar passar. Eu quero só que ele me mande algum sinal se chegar nele. Eu vou ter que fazer isso, porque eu devo isso a ele. Numa floresta, uma lagartixa tá passando, dando uma banda, olha pra cima e vê um koala. E aí pergunta: e aí, koala? O que tá fazendo? Aí o koala dá uma olhada pra baixo, olha a lagartixa e diz: eu tô queimando um. Sobe aí, lagartixa.
Lagartixa subiu na seringueira, sentou do lado do koala, os dois trocaram, queimaram um palito. Após um longo tempo, a lagartixa... Pô! Tô com a boca seca, koala. Dá uns seguras aí que eu vou tomar um pouquinho de água no rio. A lagartixa, meio chapada demais, se inclinou e cai no rio. Aí um jacaré viu a lagartixa cair e deu aquela nadada rapidinho até a margem e foi ajudar ela. Qual é a tua, lagartixa? O que tá acontecendo aí? Quer morrer? Tá ficando doida? Aí a lagartixa explicou que ela tava curtindo um baseado com o koala lá em cima na seringueira. Deu meio que um teto, caiu no rio e aí tomou água. O jacaré não levou muita fé, entrou na floresta, encontrou o koala sentado num galho, muito chapado o koala. O jacaré dá um bisu pra cima e diz: Ei, tu aí em cima, koala, qual é que é? Aí o koala olhou pra baixo e disse: Caraca, lagartixa, mas tomou água pra caralho, velho. Que merda. Missão cumprida, Rafinha. Cumpri, Missão Magro, cumprida. desculpa por ser uma merda, me dá um sinal, irmão. Missão cumprida, Rafinha. Agora que vem o Meu sinal querido. do Magro Lima que ele te ouviu. Sim. De constatar que nós temos a curiosidade curiosa chegando aqui no exato momento coincidente com uma curiosidade curiosa que o Magro Lima acaba trazendo pra gente num dos programas aqui. Então eu faço questão de chamar aqui os nossos parceiros das curiosidades curiosas, o Caldo Bom, bom é comer bem, caldobom.com.br e Lux Color, inovação em tintas tem nome, Lux Color, luxcolor.com.br. É uma curiosidade curiosa do dia do aniversário do Magro Lima. E ele tá muito feliz nesse dia, a voz dele, inclusive, tá bem legal, bem boa, bem audível, pois faz 2 anos desse dia, no dia de hoje que a gente tá ouvindo aqui. 13 de março de 2019. Pá, então é mais do que isso. Não, 2 anos não, é menos Não, que isso. é Março. 19? É, 19, acho que é 21. 19. Não, então é mais Acho do que que é. isso, Acho que é óbvio, 3 mais do que anos. isso. Sim, isso aí, Mais 3 2 anos. anos. A gente tinha o Nego Di, o Duda e a Paloma no programa. Então vamos ouvir aqui o que o Magro Lima nos disse neste dia. Hoje é meu aniversário. Parabéns! Verdade, cara. Pior, Magro Lima. Parabéns. Vamos cantar um parabéns aí, Sandy. Já cantamos a uma. Eu não cantei, vamos de novo. Então canta, puxa aí. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ê, Magro Lima, tudo! Então como é que é? É Big! É Big! Obrigado, galera. Parabéns, meu Valeu velho. mesmo. Obrigado pela parte do muitos anos de vida. Muitos anos, né? Muito Tomara. coragem, Talvez. muito Essa é a melhor parte. Tu fica aí Olha com só, nós. a curiosidade é a seguinte: quando é que começamos a comemorar aniversário na Terra? Em que momento as pessoas começaram a se olhar e falar assim: ô meu, parabéns. Já existe há um feliz tempinho. aniversário. Um olhou pro outro, meu, já existe há olha um só, tempo. Zé, tu tá aí uma cara já, por né? aí, Aí uma cara? carinha. Antigamente, tá? Tribos, neandertais, homo sapiens não contavam os dias, eles não sabiam como contar, não tinha calendário. Então eles não tinham aniversário, eles só começavam a envelhecer e olhavam assim: ô meu, teu colágeno não é mais o mesmo, né? Teu colágeno. E daí o cara caía duro no chão e morria. E olha, o fulano, olha, mãe, o australopiteco aqui morreu, entendeu? A primeira menção a um aniversário na história da humanidade é no Antigo Egito. Kate Richards. Ah lá, voltamos pro Egito, olha que interessante. Ah, Gostei viu? disso. É que tu tá aqui, né, Paulo? Eu sei que tu Ah, gosta eu do Egito. gosto da coisa do Cara, eu Egito. falei de Egito quando ela veio aqui, eu falei de Cleópatra. E ela, tu sabe que existiram 7 Cleópatras? É verdade, cara. A mais famosa é Cleópatra sétima. A última, exatamente. Seven. Que ela já tinha um pezinho ali na Europa, naquele Na império. em Roma. No Império Romano. Júlio César, Marco Antônio e tal. Ela Exatamente. curtia o Ela negócio fez dele. nojeira ali naquela Eu zona acho ali, que hein? ela que trouxe. Foi a primeira cafetina ali daquela região. Ela que levou Olha. o Tinder pra aquela região. Ela pegou todo mundo, cara. Ela derretia. Mas no Antigo Egito, um faraó tinha um aniversário registrado. Olha. Só que agora vem a grande questão. Naquela época, quando ele se tornava faraó, ele nascia de novo porque ele virava um deus. Então o aniversário dele era a ascensão dele como faraó e um deus novo. Então não conta, né? Na antiga Grécia, é a primeira menção real de um aniversário parecido com o nosso.
as pessoas nasciam em dias específicos, tinha calendário já, e elas nasciam em dias que tinham a ver ou com Deus ou com demônios conhecidos. Ah, mas isso aí tem muitas. E daí, dependendo do demônio, o Duda, Aqui por no exemplo... estúdio, vários, inclusive. Vários. E os demônios dos demônios, né? O Duda, por exemplo, tinha um aniversário num dia, e o dia dele era um dia de vários demônios muito malignos. E as pessoas olhavam pra ele e falavam assim, ó, Duda, a gente vai te proteger. E acendiam velas na casa do Duda e abraçavam ele e davam felicitações pra ele e boas energias e presentes pra ele, pra afastar os demônios legal isso, da velho. vida do Duda Olha, Garbi, que por exemplo. interessante. Então isso aí é real, meu? Isso tá com- Isso tá- começou. Assim, bom, segue. Parece vai. fake news Bah, pra ti, parece né? uma fake news sinistra. Não é, cara. O começo Não, vai dando uma dos história, isso é aniversários história, isso aí. cara. Vai dando uma história. Não, tinha o Peninha junto nesse programa, parecia que tinha o Peninha junto nesse programa aí, não parecia que eu sei. tava ouvindo o Peninha Mas nesse o que programa. me bateu foi como a voz dele tava boa, né, cara? 2 anos e meio antes, que cara. a gente 2 anos e meio acompanhou atrás, a essa- voz dele tava daquele jeito ali. Pô, rápida, audível, como tu falou ali, né, cara? É, porque Pô, cara, o cérebro nessa dele, época- o cérebro dele continuou rápido, né? Claro, Continuou claro, absurdamente exato. rápido. Exato. Mas os movimentos físicos, né, cara, que se tornaram mais lentos, mais difíceis, e também a fala, obviamente, a fala é um movimento físico de articulação. E o né? início desse áudio é muito bom, até cortei pra ficar mais dinâmico, porque o Duda até pergunta pra ele, não trouxe a curiosidade que ele tá sem papel na mão. E ele falou, não, sim. hoje tá tudo aqui. E aí ele vem, hoje é meu aniversário. E aí ele, a partir do aniversário dele, vem com toda a história. Eu achei maravilhosa essa Ele história. fazia isso, né? De trazer a curiosidade. Cara, eu só lembro exatamente o dia que o Magro me falou, porque o Magro sentava comigo na redação aqui. A gente sentava um de frente pro outro. E talvez por isso essa intimidade de eu estar sempre pegando o pé dele e ele no meu, que ele falou assim, cara, meu braço não para de tremer. A musculatura do braço. A partir dali, velho, foi o que a gente viu dos 4 anos pra cá. Que é a musculatura trabalhando, Rígida, nervosa e enrijecendo dia após dia. E assim, parece que a gente não notou tanto porque ele tava sempre bem, né? Todos os dias, Todos os dias ele bem, junto. É. E também esse último ano e meio a gente ficou afastado, né? Ele tava Também, em casa. é verdade. E é uma coisa que a gente já falou aqui entre nós, né? O quão a melhor parte do dia do Magro era estar no Pretinho, no programa, né? E a gente não sabia realmente o que estava acontecendo nas outras horas do dia. Mas nessa época desse áudio, por exemplo, o Magro fez o mesmo mestrado que eu, né? De design estratégico. E ele... Tu vê que não é por aí então, né, Porã? Tu vê que não é por aí, né? Tu vê que não é por aí. Que idiota, cara. Baita pau no cu que eu fui. Trocou muita ideia comigo sobre fazer ou não fazer. A gente se encontrava na universidade lá e tal. Temos amigos em comum que são o Gustavo Borba e a Aninha, que é uma das melhores amigas da Liz. E o quanto... E isso que eu acho mais legal, assim, de o quanto era legal conversar com ele, sabe? O quanto era legal conversar com ele, cara. Sempre tinha algo legal. Eu lembro dos meus filhos entrando no estúdio aí e ele percebeu de cara que o meu mais velho era mais nerd, assim. Então ele já se colou no guri, já deu o que tu curte e tal. E o meu guri falou Yu-Gi-Oh! E aí o Magro olhou, pô, mas esse é nerd mesmo, né? E tal, sabe? Então essas coisas sempre vão ficar na lembrança, né? Desse cara maravilhoso. A gente tem aqui o outro áudio, Porazinho, que é onde ele traz essa resposta pro Duda, quando o Duda atrapalha o Magro falando, né, da cabeça dele, porque ele não lia sobre as curiosidades curiosas. Ele ia lá, pesquisava sobre as curiosidades curiosas, né, em algum momento na tarde, e aí aqui no Pretinho ele vinha e falava sobre o que ele leu. Isso é espetacular, né? A gente não consegue fazer isso com um merchan. A gente tem que ler o texto. É verdade. É verdade, cara. Vamos ouvir então aqui esse áudio maravilhoso do Magro Lima. Errado não tá. A sensação térmica, ela depende de 3 fatores principalmente: a temperatura real, a umidade do ar e a velocidade do vento. No inverno, a sensação diminui porque o vilão é o vento. O vento bate mais forte e resfria mais o ambiente, então parece estar mais frio. A mesma coisa de, por exemplo, assoprar a xícara de chá ou a xícara de café. No verão, o vilão é a umidade do ar, porque ele impede que a gente que o suor seque. Então, quando o suor não seca, a gente não resfria, a gente fica cada vez com mais calor.
E o problema é que o maior órgão do corpo humano é a pele, e a pele sente essa temperatura e essas mudanças de temperatura Fala por ti, baseadas nos dois fatores, né? Qual é o teu órgão maior? Posso falar nesse horário? É o ego, né? É o ego. Puta, ele é muito bom, cara. O que eu vou fazer depois disso? Eu vou pegar uma cerveja, eu vou pegar uma cerveja. Depois disso? Maravilhosa resposta. Sensacional, cara. É o timing, né, cara? Pô, faltou essa, Rafael. Quando que virou a piada mais legal do programa, acho que nos últimos tempos, foi durante muito tempo, foi essa do timing, cara. Verdade. Foi muito E legal. ele trazia o Raul Seixas, né? E o Raul Seixas que morreu com 44 anos, né? E ficaram esses bordões, né? Ficaram os bordões do tô tentando, do no teu tempo. Que a gente tá usando já há algum tempo. Timing, né? Tá, o primeiro áudio que a gente vai ouvir vai ser um momento em que ele conversava com o Rodrigo Cosma, nosso ex-colega aqui de Atlântida, e ele mostrava, segundo o Rafael Gomes aqui, com as palavras do Rafa Gomes, a essência do que era o Magro Lima. Porque ontem, Fetter, eu fiquei o dia inteiro pesquisando, e como foi legal nesse sentido de ontem pra matar a saudade, né? Fiquei o dia inteiro ouvindo o áudio e mandei pra vários amigos dele. Cara, tu tem algum áudio, alguma coisa que seja legal? E aí o Fanny Weber, que tinha o grupo ali do ATL Flix junto com o Cosmo, também falou: esse áudio aqui é a cara do Magro, por favor, se puder rodar esse áudio. Então vamos uma ouvir. conversa de WhatsApp. Isso, uma conversa de áudio de WhatsApp. Vale salientar que é antes do início da complicação neurológica que o Magro veio com ela até agora. Gosto muito desses nerds que a gente consegue reconhecer já olhando, assim, sabe? O nerd que é nerd de cara. Eu não gosto do nerd dissimulado, assim, o cara que tu olha assim e não sabe se ele é nerd ou não. Eu acho que tão pior do que o cara que ele não parece ser nerd, mas ele é o cara que parece ser nerd, mas não é. Daí eu acho muita desonestidade intelectual, sabe? Mas que bom que esse teu amigo, Cosmo, ele é um nerd. Nerd raiz, nerd verdadeiro. Nerd, tipo, centralizado, assim, na matriz de nerdice. Ele tá ali, bem no meio, assim, entendeu? Show. Era por isso que o Magro Lima era produtor do Exatamente. Básico, genial, né? Porque alguém tinha que ser genial nesse programa, cara. Pelo amor de O último áudio, a última participação do Magro Lima, a gente vai escutar agora, que foi na sexta-feira, dia 6 de agosto. Quinta-feira, dia 5 de agosto. E aí, dia 8, ele internou e nos deixou 2 semanas depois, no domingo último. Então, a gente vai ouvir a última participação do Magro Lima ao vivo no programa, porque certamente em algum momento o Magro Lima vai voltar, né, em forma de áudio e energia aqui no Pretinho Básico. E na sequência, a gente vai ouvir o áudio direto da Lisângela Praz. A doutorinha Liz, que é a esposa do Magro Lima, que foi convidada para estar ao vivo aqui conosco no programa hoje, lá na cadeira do Magro Lima, no microfone do Magro Lima, participando da gente aqui da casa do Magro Lima, mas não reuniu condições para aceitar o convite feito pela Rodaica, inclusive, que teve a sensível ideia de trazer a Liz aqui no programa. Então vamos ouvir a última participação do Magro. Tem um pinguim na Escócia, no zoológico de Edimburgo, que ele é membro, na real ele é um cavaleiro, ele é o cavaleiro da Guarda Real da Noruega. Porra, olha. Por quê? Na década de 70, em visita na Escócia, a Guarda Real da Noruega adotou o pinguim e fez dele cavaleiro e membro da Guarda Real da Noruega. Hoje, né, coronel, ele já subiu de ranking várias vezes. A grande curiosidade é que o nome do rei na Noruega é Olaf e o nome do pinguim é Nils Olaf, só que Nils Olaf já morreu, então ele substitui o pinguim de tempos em tempos para ele se manter como cavaleiro da Guarda Real da Noruega. Tipo Paul McCartney. Tipo Paul McCartney e Avril Lavigne. Avril Lavigne também tá certo? Informação. Muito massa, hein, Magro Lima? Tem quem que morreu? Avril Lavigne?
Não abre, não morreu. Cara, todo mundo sabe. Imagina, isso, né? agora o recorte do programa. Todo mundo sabe isso aí dizer. Espalhado pra grupos de WhatsApp do mundo Ela inteiro. foi Isso é subir teoria da Twitter. conspiração, cara. Lá, Não Que é pode. assim que tá rolando o bagulho, As né? tatuagens são diferentes. As marcas no corpo, as pintas são diferentes. É outra Avril Lavigne. É que nem o Paul McCartney. Que nem fizeram com o Michael Jackson, que ali nitidamente era outra pessoa, né? É, exatamente. Eu tenho uma inspirada. Milton, desculpa. Querido Alexander, você não se desculpa, você atropela. Eu adoro. Veja você que a última participação do Magro Lima encerrou com o Milton. É verdade. Oi, guris. Oi, família que eu escolhi, como eu disse, para um monte de vocês ontem, assim. E que fique claro aqui, família que eu escolhi antes do Marco. Vocês são meus antes de ser dele. Eu pensei um monte, assim, se eu devia estar aqui com vocês. Eu acho que estar ao vivo não ia ser para mim. O comunicador dessa casa era ele e não eu. Mas eu acho que eu devo a ele uma resposta para vocês. Eu devo a ele o meu agradecimento a cada um de vocês. E quem esteve comigo ontem recebeu esse abraço e recebeu esse agradecimento, e ele deve ser estendido para essa audiência também, né? Vocês todos e a audiência dessa rádio, que sempre foi a rádio da minha vida, foram muito generosos. Vocês permitiram que o Marco vivesse até o fim com dignidade. A gente nunca permitiu que a doença que o acompanhava há quase 4 anos nos definisse. Ela não nos definiu, não é dela que eu vou lembrar. Eu não vou ter raiva do Covid, prometo. Eu vou ter raiva de tudo que veio antes dele e que transformou o Marco num cara muito diferente do que ele queria continuar sendo. E é desse jeito que eu vou entender essa partida. Eu já escrevi isso, eu acho que ele foi genial até nisso. Ele se permitiu pegar carona neste inferno dessa pandemia. É a cara dele isso, né? Ele pegou carona onde tinha glamour e partiu, né? Esse roteiro é a cara dele, porque o corpo e todo o resto já não correspondia mais, assim, à genialidade desse ser humano espetacular que eu tive o privilégio de ter para mim por esse tempo, que eu tive o privilégio de transformar no pai do meu filho, que é outro ser humano espetacular. E vocês me prometam que vocês todos vão continuar aí para me ajudar a lembrar o Fernando, o pai espetacular que ele tem e que vai ter para sempre, porque vocês permitiram que ele se tornasse imortal para mim e para o filho dele. Eu amo vocês. A gente é uma família. Um beijo, fiquem bem e o show tem que continuar.